Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e a gente hoje aqui no Nos Bastidores vai conversar com Marcos Napolitano, ele que é doutor em História Social e professor titular de História do Brasil Independente pela USP e também escritor de vários livros como 1964, A História do Regime Militar Brasileiro e também de Seguindo a Canção. A gente vai falar sobre a história da música popular brasileira, MPB, e também vai conversar sobre a Era de Ouro do Rádio Brasileiro. Você já ouviu falar sobre a Era de Ouro do Rádio Brasileiro? Bom, a gente está esperando o professor Marcos chegar aqui para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Mas enquanto isso, pessoal, eu vou pedir que vocês apertem esse aviãozinho aí e compartilhem a nossa live com as pessoas que vocês conhecem. Porque quanto mais gente conhecer a nossa página, mais gente vai ter acesso, né, a esse conteúdo maravilhoso que a gente tem trazido para vocês aqui com esses bate-papos interessantíssimos. Essas pessoas que vêm aqui compartilhar seu conhecimento conosco por essa hora, todas as semanas, né? Eu estou esperando o professor Marcos chegar aqui, mas enquanto o professor Marcos não chega, pessoal, vocês podem fazer as suas perguntas aí para o professor, né, sobre música popular brasileira, a era de ouro do rádio no Brasil, e ele vai responder a essas e outras perguntas também que vocês tenham em relação à música popular, à música brasileira, a origem da nossa cultura Então musical. vamos Professor, começar. vamos lá. Mais uma vez eu quero lhe agradecer aí pela sua rotina corrida, né? O senhor disponibilizar o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre a história da música popular brasileira, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Márcio. Prazer estar aqui. E desculpe aí toda a confusão técnica, é que eu não uso quase redes sociais. Eu parei no e-mail e Instagram muito menos. Estou muito acostumado a usar as videoconferências de aula, as ferramentas de aula, mas Instagram realmente eu quase não uso. Então peço perdão aí pela confusão técnica e pelo atraso. Ah, não tem problema nenhum, professor. Muito obrigado. Isso acontece mesmo. De vez em quando a gente se bate assim com essas novas tecnologias. Mas isso é interessante também, professor, porque a gente aí vai vendo os vários meios, né, de comunicação que a gente tem e como essa comunicação, essas novas tecnologias têm nos permitido não só interagir, mas também divulgar aquilo que a gente conhece, né? No nosso caso aqui, eu queria começar a nossa conversa falando sobre justamente a questão da música popular brasileira. Porque quando a gente fala assim de MPB ou de música popular brasileira, o que vem à cabeça das pessoas com as quais estava conversando é justamente essa música que é feita para um certo tipo de pessoa, para um tipo de pessoa que gosta de certo estilo musical, cujas figurinhas tarimbadas a gente já conhece, né? Como o Caetano, o Gil, o Vandré, entre outras pessoas. Eu queria que o senhor conversasse com a gente um pouquinho sobre o que seria, na verdade, essa música popular brasileira. Eu me lembro de ter ouvido o José Ramos Chorão, que é um crítico musical e também jornalista, ele dizia certa vez que a música popular brasileira acontece no Brasil com o surgimento do piano. Então, que essa música era feita para uma elite que pressupostamente estaria ali querendo sentar-se para escutar essa música. Que aquilo que era feito no Brasil no século XIX, que não era música popular, ou seja, a música do piano, seria uma música folclórica, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o conceito de música popular e, nesse meio tempo aí, explicasse o que seria essa diferença entre essa música popular e a música folclórica, por favor. Na verdade, eu acho que esses conceitos são históricos. Então, não adianta a gente tentar aqui explicar de uma vez por todas e para todas as épocas. Acho que é o primeiro problema que a gente enfrenta quando se depara com esse tipo de explicação. Então, os conceitos que valiam para o século XIX, ou conceitos inventados no século XX, a gente aplicar no século XIX, XVIII e outros séculos assim, para explicar a vida musical, é um procedimento muito arriscado, muito anacrônico, num certo sentido. Bom, eu como sou historiador, né, acima de tudo, eu tomo muito cuidado com isso. Então, o conceito de música popular brasileira ele tem vários sentidos ao longo da época, né?
Que sentidos são esses? Bom, você pode, é um conceito muito usado bem antes dos anos 60, quando ele efetivamente se consagra até como um acrônimo, né? Uma sigla muito famosa, MPB, né? Mas ele tinha um outro sentido, um sentido mais genérico, né? É um sentido mais amplo. Toda e qualquer música tocada na rádio, toda e qualquer música feita por compositores e por compositores registrados, né, autorais, que tocavam na rádio, que eram compradas, vendidas, enfim, eram classificados como música popular. Havia, claro, também um conceito aí, sim, construído entre o final do XIX e ao longo da primeira metade do século XX, que era o conceito de música folclórica, né? Basicamente é um conceito que até hoje é mais ou menos válido, embora o conceito de folclore esteja tenha sido muito rediscutido nos últimos anos, que é uma música feita por comunidades para comunidades. Então, uma música que não tem uma autoria individual, faz parte do patrimônio oral das comunidades e se transmite geração em geração por mediações que não são vinculadas ao mercado. Esse é um conceito mais de música folclórica. O conceito de música popular, ele varia muito. No século XIX, comecinho do XX, era muito comum haver a separação entre música séria e música ligeira. Né? O ligeiro, música leve, em italiano, né? Leggero, virou música ligeira, né? Ou seja, uma música de audição fácil, de diversão. Então, às vezes, a música popular era também explicada por aí, né? Essa coisa de partituras para piano, para divertir os saraus noturnos, né? Ou para tocar nos ambientes dançantes, né? Eram consideradas músicas ligeiras, contrapostas à chamada música séria, música de concerto. Né? Então, são conceitos de época também. O que eu posso dizer é que, a partir dos anos 60, do século XX, o conceito de música popular brasileira mudou radicalmente e acabou ganhando o sentido de uma espécie de instituição sociocultural. Essa é a minha hipótese, que eu trabalhei já nas minhas pesquisas aí do doutorado, principalmente. Por que é uma instituição? Porque ela organiza um sistema de produção, criação e escuta musical. Ela legitima algumas coisas, ela organiza uma hierarquia do gosto, organiza critérios para a gente apreciar a música, né, com base em certos juízos de valor. É claro que a gente pode questionar isso hoje, dizer que tinha muita coisa que ficou de fora, que havia muito preconceito. Claro, sim, havia, como em todo conceito, né, há preconceito, no certo sentido, né, embutido. E o conceito de MPB, claro, desde sempre foi muito criticado, muito questionado, muito discutido. Né? Mas o que a gente entende por MPB, portanto, é muito mais um conceito filho dos anos 1960, fruto daquela grande renovação musical e cultural que houve no Brasil da época, a partir da Bossa Nova, entre a Bossa Nova e o tropicalismo, podemos dizer assim, aquele ambiente dos festivais da canção, e que, inclusive, reorganizou a forma da gente ouvir a tradição musical brasileira. A gente ouviu as músicas feitas antes dos anos 50. Certo. O senhor está falando aí dessa MPB consolidada nos anos de 1970, mas em seguindo a canção, o senhor diz o seguinte, que a partir de 1965, né, haverá uma mudança no entendimento de música popular brasileira. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, nesse período houve uma reforma ou houve um renascimento cultural? Porque houve essa transformação e essa consolidação, mas de que forma? Por conta de uma reforma da música ou de um renascimento? Olha, eu não sei se acho que não foi nem uma coisa nem outra, para ser bem franco. Eu acho que foi, sem dúvida, um renascimento, uma efervescência cultural. Eu não chamaria de renascimento, mas uma efervescência cultural muito grande, que tomou conta da juventude, principalmente, e da juventude universitária. Acho que esse foi o ambiente onde se renovou a música brasileira, enfim, dos últimos anos, né? O impacto também da Bossa Nova, que deslocou o que a gente chama de lugar sociocultural da canção brasileira, quer dizer, a canção brasileira, a partir da eclosão da Bossa Nova, a partir de 1959, ela passou a ser assumida, feita e cultuada por uma certa classe média, que antes ouvia a música de outra maneira, de maneira mais despretensiosa. Né? O que acontece a partir da Bossa Nova é que essa classe média escolarizada,
né, com alto poder aquisitivo, passa não apenas a se interessar por música popular, porque antes já se interessava, mas a levar a sério como veículo de comunicação e de criação artística e comunicação cultural, né? Então, acho que esse deslocamento do lugar social da canção, que acontece a partir principalmente de João Gilberto, com Chega de Saudade, e que vai mostrar uma outra forma de tocar, de ouvir, enfim, vai colocar a música brasileira, a música popular brasileira, em sintonia com os ambientes de vanguarda do jazz, por exemplo, sem abrir mão da tradição brasileira, tradição local, vai impactar profundamente, principalmente a juventude. E eu diria que o conceito de MPB está sendo gestado aí e amadurece, se consolida, se torna delimitado a partir de 1965, quando ocorrem os festivais da canção. O primeiro festival na TV Excelsior, né? Na verdade o primeiro tinha sido já em 60, na TV Record, mas não teve grande impacto. E o primeiro na TV Excelsior em 1955, e a partir de 1966 na TV Record e na TV Globo, com o Festival Internacional da Canção, serão ambientes onde a ideia de uma MPB renovada vai se cristalizar, vai se consolidar, vai ampliar o público, né? E é a partir deste ambiente que vai se rediscutir o que é MPB, se rever o passado. Isso é muito importante que aconteceu, que acho que pouca gente talvez se dê conta desse processo. Quer dizer, não houve apenas uma renovação de como fazer música, de como ouvir música moderna, né, como se dizia, mas também houve uma nova forma de escuta do passado musical brasileiro. Então, é nesse momento que esses jovens que estão muito interessados em fazer música vão ouvir os sambas dos anos 30 de outra maneira, vão ouvir o Noel Rosa de outra maneira, vão ouvir Dorival Caymmi de outra maneira, né? Vão rejeitar muitas coisas que aconteciam nos anos 50, principalmente o bolero, né? E vão valorizar, por exemplo, outros tipos de músicas. Ari Barroso vai ser também muito cultuado a partir daí, já era um grande nome, mas o que eu quero dizer é que esses nomes saem da tradição, saem de uma espécie de lugar de museu, para se tornarem grandes referências da música moderna brasileira, que se autodeclarava como MPB com maiúsculas, né? Inclusive, o primeiro termo é Moderna Música Popular Brasileira, MPB, depois o primeiro M caiu, né? Então, é nesse ambiente que se renova a maneira de fazer, a maneira de escutar, a maneira de circular a música. E os temas também se renovam, porque nós temos que lembrar que vivíamos um período de grande turbulência política no país por conta do golpe de Estado de 64. Então, esses jovens que já tinham sido impactados pela bossa nova, né, tinham percebido na música uma possibilidade de passar mensagens, né, culturais que eles valorizavam como sérias, como importantes, como engajadas, já desde antes do golpe. A partir de 64, vão agregar ainda mais o conteúdo politizado à canção, né, e vão entender que a canção é um lugar para mexer com as consciências. É claro que era uma canção também feita num circuito televisual e fonográfico, então limitava, no certo sentido, aquela ideia de chegar às massas, ao povo, às classes populares, né? Mas foi nesse ambiente que se renova. Então, eu não diria que nem que é propriamente um renascimento, porque já se fazia grande música no Brasil antes disso, né? E também muito mais no sentido de uma formatação diferente da maneira de fazer música, da maneira de ouvir música, e, claro, com novos conteúdos, com novas sonoridades, principalmente influenciados pelo jazz e pelos gêneros tradicionais brasileiros mais antigos, né? O próprio samba vai ter uma releitura muito importante nesse período. E aí, o senhor está falando justamente sobre essa questão dessa revolução musical, né? A partir da década de 65, 60 e 70, né? Mas antes disso, houve também uma grande revolução musical, décadas anteriores, com a chegada do rádio, por exemplo, no Brasil, na década de 20, começa a se transformar aí uma cultura musical brasileira, né? Mas a partir dos anos 30, com a consolidação das rádios, com o barateamento dos aparelhos de rádio, com o governo de Getúlio Vargas, a gente tem, então, uma possibilidade dessa música e dos programas de rádio alcançarem as massas e aí transformar esse alcance aí num grande fenômeno cultural brasileiro, né? Foi o primeiro, assim, dessa leva, professor? Eu acho que, assim, quando a gente faz uma história da música, quando pensamos a história da música, normalmente a gente topa com aquelas narrativas muito lineares, né?
Ó, o lundu, no começo, era o lundu e a modinha. Né? Depois, né? Enfim, depois veio o batuque. Depois veio o 17, veio o samba. Então, parece que é uma narrativa muito comum, esse Linear. tipo de narrativa, muito linear, factual, uma sucessão de grandes gênios que desde sempre foram reconhecidos como gênios. E parece que o público foi vamos dizer assim, brotando por geração espontânea, né? Foi se ampliando. Na verdade, não foi assim. Né? A abordagem mais contemporânea de história e música mostra que é uma história de descontinuidades. É uma história de muitas rejeições. Nomes que eram desvalorizados, né, numa década passam a ser cultuados em outra. Pessoas que eram muito respeitadas pela crítica, pelo público, são esquecidas. Né? Então, Agora, desculpa. isso, É uma isso tem história a ver. muito dinâmica, não é linear. Certo. Agora, essa falta de linearidade, se por dizer, ela tem a ver também com a força que a indústria fonográfica vai tendo no Brasil, ou ela é uma questão do povo, da cultura popular mesmo? Eu acho que é uma combinação de coisas. O que a gente entende por música popular no século XX tem tudo a ver com o mercado. Quer dizer, é uma ilusão achar que nos anos 10 não tinha mercado. Tinha. Era um mercado de partitura, por exemplo. Né? Desde o final do século XIX, né, o mercado de partituras no Brasil é muito importante. E ele organizava a circulação da música dita ligeira. Né? Aquele conto fantástico, né, do Machado de Assis, O Homem Célebre, já discute isso. Né? Um sujeito que queria ser um grande pianista erudito não conseguia se livrar das amarras do mercado. E ele mesmo, quando via, estava fazendo lá suas polcas, seus machiches, né? Que eram desvalorizados, né? Por uma boa parte da sociedade que queria música de concerto, que queria uma música mais séria. E aí até se inventou nessa época um conceito esquisitíssimo, que era a música semi-erudita, que a historiografia muitas vezes repete. E é um negócio que não tem sentido. Né? Semi-erudito, não existe isso. Mas para tentar legitimar esse tipo de música voltada, que respondia ao mercado de partituras. Nos anos 30, como você bem disse, tem a questão do rádio. O rádio, a partir de 1932, principalmente, vai ser o grande veículo de divulgação, de organização. As músicas vão ser feitas para o rádio. Antes disso, um pouquinho antes disso, nos anos 10, e quando tem a fonografia já um pouco mais avançada, ainda não tínhamos rádio, mas já havia fonografia. O Brasil é o quarto país do mundo a ter fonografia, isso é interessante. É de 1902, né? E aí, a partir dos anos 10, circula mais. Por exemplo, temos música de carnaval, né? Música feita para o carnaval, principalmente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o grande mercado musical brasileiro. Né? Então, as músicas eram feitas para o carnaval, circulavam, né, pelos foliões, mas também eram gravadas em discos, né, já voltados para o mercado fonográfico. Então, assim, e depois, nos anos 30, 40, tem o cinema musical, que vai ser importantíssimo, as chanchadas, né? Vão ser importantíssimas para consagrar, né? Música. E depois, nos anos 60, a televisão e o disco, o long play, né? Então, assim, o mercado tem um lugar central. Agora, o mercado não existe sozinho. O mercado, ele se alimenta e é alimentado por músicas comunitárias, que muitas vezes nem tem autoria, que de repente lá alguém ouve, registra, né? Não só no meio rural, mas também no meio urbano. Né? Os primeiros sambas não tinham autoria, direito, ninguém sabia quem fazia. Né? Eram músicas que circulavam nas ruas. Né? E depois você tem também todo um debate intelectual em torno da música popular desde os anos 30, sobre o lugar do samba, sobre o lugar se o samba deve representar o Brasil ou não, se o samba deve ser... deve fazer elogio ao trabalho ou ao malandro. Isso é um debate também que ganha áreas intelectuais. Vários grandes escritores se envolvem. Em 1938, por exemplo, há um grande debate na imprensa carioca sobre se o samba deve ser considerado expressão do Brasil ou não. Envolveu Mário de Andrade, José Lins do Rego, né? Quer dizer, gente grossa, né, na vida literária. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente localizar e separar o que é uma discussão meramente letrada, intelectual, acadêmica, o que é uma discussão da rua, das comunidades populares, o que é mercado. Tudo isso, claro, a gente pode analisar, pode saber, pode entender as mediações, mas tudo isso é muito misturado no mundo da música popular.
seja música popular de boa qualidade ou de má qualidade, isso não importa. Essas três instâncias são muito misturadas. Eu pergunto sobre essa questão da indústria fonográfica, porque o senhor agora falou uma questão também que vai se relacionar a isso, que é a questão, não importa se é música de qualidade, boa qualidade, má qualidade, por exemplo, há uma revolução, né, tecnológica que acontece a partir da década de 90, e aí as plataformas digitais começam a ser instrumentos para que os artistas não precisem, tão a priori pelo menos, tão necessariamente assim, da indústria fonográfica. E aí você só precisa de um aparelho celular, uma plataforma digital e você se lança. Por exemplo, a gente tem aí a MC Loma e as Gêmeas Lacração. Não vou fazer juízo de valor da música dessa menina, uma mocinha, né? Mas que de repente, do dia para a noite, praticamente, ela conseguiu alcançar a marca de 63 milhões de seguidores e sua música já foi aí para mais de 500 milhões de vezes reproduzidas no YouTube, né? Só que, anteriormente, à década de 90, os artistas precisavam, mesmo quem queria partir aí para a questão de se lançar individualmente, precisava passar por um grande mercado, que não era tão fácil, ao qual não era tão fácil aceder, ao qual não era tão fácil chegar, né? Por isso eu pergunto sobre a questão da indústria fonográfica, o poder que ela tem de criar a cultura brasileira musical, né? Se esse poder de criação realmente passa pelas mãos dela, se ela forja essa cultura nacional nossa. Eu acho que, inicialmente, se a gente for falar em termos de mercado, inicialmente tem um grande epicentro do mercado, lá no século XIX, finalzinho do XIX, começo do XX, que são as casas editoras de partituras. É nesses espaços que se vende música, se compra música, e também o circuito de revistas, né? Teatro e revista. Esse é o mercado. Se faz música para isso, né? E, paralelamente a isso, há a música de rua, há a música das comunidades. Quer dizer, é isso que eu repito, não dá para a gente dizer, não, está aqui um machixe, por exemplo, né? O machixe que influenciou tanto as músicas que se faziam no Brasil no final do século XIX, que tinha o seu lugar no teatro e revista. Basicamente, era uma música de zona de prostíbulo, de prostituição, né? E aí, é claro, às vezes, um compositor como Ernesto Nazaré, por exemplo, que fazia machixe delicioso, não podia dar o nome de machixe. Ele dava o nome de polca, de tango. Não é? Por quê? Porque o nome que você colava virava um problema, se fosse machixe, já que era um... Então, eu acho que o interessante hoje, quando a gente fica, às vezes, indignado dessas músicas que circulam no YouTube com letras de baixo calão, supostamente assim descartáveis, é uma discussão muito parecida com o final do século XIX. Né? E hoje a gente ouve o machixe do final do século XIX e acha o máximo, né, da expressão popular. Então, tem essas coisas muito interessantes na história da música. Né? O que acontece? Nesse primeiro momento tem a casa de partitura. Depois tem as gravadoras, que começam a ter um papel importante. São gravadoras ainda algumas associadas às multinacionais, mas basicamente muito ainda artesanais, até os anos 20 e 30. Depois começam a se associar às grandes casas mundiais. A Victor, por exemplo. Né? Depois vem as grandes gravadoras multinacionais, né? Que têm um papel muito grande e, inclusive, são forjadoras da própria ideia de MPB moderno. A boa parte da MPB moderna foi forjada pelos produtores ligados, por exemplo, a Philips, que era uma grande multinacional, né? Nos anos 60 e 70. Então, esses espaços foram também, ao seu modo, via mercado, dizendo o que era música, o que não era, o que era MPB, o que não era. Muitas polêmicas eram alimentadas pelo mercado. Né? O que acontece, eu acho que a partir dos anos 90, é que a indústria fonográfica perde sua autonomia, ela se torna parte de um conglomerado de comunicação, né, e de mídia. Né? Em alguns casos até ligado, obviamente, à indústria da informática, né, de software, sobretudo. Então, por exemplo, hoje em dia, o compositor não precisa mais se submeter ao mercado. Mas ele tem um formato, que é TikTok, que é YouTube. Isso é o mercado. O mercado é o protocolo, o mercado é a ferramenta que ele usa, não é mais o conteúdo que ele reinventa, né? Ele vai se reinventando. Exatamente. Né? Quer dizer, é um pouco ilusão achar que não tem mais mercado. Existe o mercado. O mercado, aliás,
bastante forte hoje com essas ferramentas que limitam a maneira como você vai falar para os outros, como você vai cantar para os outros, né? Limita no sentido de dar um formato não só técnico, mas muitas vezes estético também. E claro que essas músicas, essas novas ferramentas também permitem que músicas que não tinham espaço no mercado hegemônico, podemos dizer assim, né, nos anos 70, 80, 90, ou começo dos 90, tivessem ganho espaço, né? Tivessem, enfim, se afirmado paralelamente a esse mercado. Então você tem desde o chamado funk, né, até, por exemplo, boa parte do hip hop que se faz, que é respeitado, inclusive no meio acadêmico, que passa também por essas produções independentes, por essas ferramentas que estão aí ao dispor desses jovens que muitas vezes, se não fosse assim, que seriam conhecidos só no bairro. Então, eu acho que a gente precisa entender que é mercado também, mas o próprio conceito de mercado ele tem que ser trabalhado historicamente. Não é mais aquele mercado, aquela indústria fonográfica, cultural, sistêmica dos anos 60, que tinha um formato que era a canção, que aquilo era trabalhado no estúdio, distribuindo a partir de uma mediação que era o long play, né? Enfim, era o fonograma. Hoje mudou. Mas a música se faz, repito, da interação do autor, né, do seu ambiente, as comunidades ouvintes, né, e os interesses da indústria. Isso é uma constante, pelo menos desde o século XIX. Muda de cara, mas você tem essa estrutura. Certo. Agora, eu vou aproveitar essa observação que o senhor fez e trazer aí de volta a nossa conversa aos anos de 1950. O senhor diz que, para algumas pessoas, para alguns pesquisadores da época, a década de 1950 é considerada como a idade das trevas musicais, né? Por que não houve essa interação, então, entre os músicos, o público, a indústria, nesse período de 1950, para ele ser jogado no limbo, como o senhor disse? Não, houve muita interação. É um período de muita popularidade na música. O que ocorreu é que depois da Bossa Nova, tanto alguns compositores quanto alguns críticos vão dizer o seguinte: a música dos anos 30 era grandiosa, mas depois de 46, 47, nada presta. Só marchinhas, só bolerões, né? Então, a crítica que se formou junto com a MPB tendia a dizer, olha, o que se faz antes da Bossa Nova e depois de Noel Rosa, né, depois dos anos 30, não interessa, né? É uma espécie de Idade das Trevas. É claro que isso é um preconceito de época que a historiografia hoje questionou muito, né? A década de 50, inclusive, ela foi pouco estudada, eu diria, no meio acadêmico, também por conta desses preconceitos, né, estéticos, né? Mas eu acho que a historiografia já há algum tempo vem olhando de outra maneira para a década de 50. Muitos nomes que vão engrossar a Bossa Nova, né, a partir dos anos 60, em 57, 56, estavam compondo boleros. O próprio Tom Jobim era um compositor que fazia boleros um pouco mais com recursos estéticos mais sofisticados, mas eram bolerões também. Eram músicas muito próximas daquilo que a gente tem para o bolero. Um nome como Lupicínio Rodrigues, por exemplo, que foi muito desconsiderado na época da Bossa Nova, foi recuperado pelo tropicalismo e ganhou novas leituras dos anos 70 que revelaram quanto aquelas músicas tinham qualidade, né? O próprio João Gilberto, ele nunca entrou nessa, né? Interessante que o João Gilberto, a quem se atribui toda a renovação musical, toda a invenção, todo o grau zero da música brasileira moderna, ele mesmo nunca rejeitou aquilo que se tocava no passado, antes da Bossa Nova. O que ele fez foi ter um procedimento novo para interpretar, para ouvir e para interpretar essas canções, mostrando, retirando dessas canções toda uma roupagem que às vezes eram excessivas, eram ornamentos desnecessários, e com banquinho e violão, revelando quanto essas canções tinham vigor, tinham frescor, tinham qualidade, né? O Caetano Veloso faz muito isso, né? Ele, de repente, grava uma música que ninguém dá bola, todo mundo acha muito feia, e de repente ele revela que a música tem qualidades através da sua interpretação, que no fundo é fruto de um ouvido, né? Que vai depurar, às vezes, uma canção do excesso de ornamento. Então, a década de 50, ela é considerada uma década que abusou do ornamento, das grandes orquestras, muitas
muitas filigranas nas orquestras, uma sonoridade excessiva, o vozeirão, tudo isso foi... Maria Elisa, na live, tá entrando na live, ele fica sem som. Mas eu acho que agora, como o senhor já está me ouvindo, eu acho que a gente já eu estou ouvindo consegue... bem. Pronto, então eu acho que o pessoal já está ouvindo bem também. Professor, eu estava pensando... Pronto, o Zain está dizendo que voltou o som. Valeu, pessoal. Professor, uma questão que me chamou muita atenção quando eu estava lendo os artigos sobre a música popular brasileira e a era de ouro do rádio, foi a questão das canções praieiras. Justamente com o Dorival Caymmi, e depois há um ressurgimento dessas canções praieiras na voz de Aldemar Brandão, que era o meu objeto de estudo, que é o meu objeto de estudo TCC, né? Então, eu fiquei pensando, esse é um estilo musical que ganhou o gosto do povo durante esse período, por conta de, por exemplo, grandes rádios, como a Rádio Clube, a Mairinque Veiga, a Rádio Tupi, fazer programas dedicados à música praieira, de maneira que Aldemar Brandão tinha um programa fixo na Rádio Clube chamado Canções Praieiras na voz de Canções dos Mares do Norte na voz de Aldemar Brandão. Então, essas canções praieiras seriam uma revitalização, não sei, dessa música, dessa cultura popular? Sem dúvida. Na verdade, assim, é um gênero, né? É um subgênero, vamos dizer assim. E eu acho que essas canções, elas respondem a uma certa demanda que surge nos anos 30, principalmente, se a gente for pensar naquelas primeiros discos do Dorival Caymmi, 35, né? Ele começa a gravar esse tipo de canção, um pouco se apresentando como aquele cantor popular por excelência, ligado à comunidade de pescadores, totalmente integrado naquela comunidade. Claro que aí tem uma operação também de mercado radiofônico, porque nesse momento se analisava muito o valor da canção conforme o seu, vamos dizer assim, o seu vínculo folclórico. Eu não acho que as canções praeiras sejam folclóricas, né? Isso é um mito, né? Mas elas se alimentam de toda uma cultura popular das comunidades, sobretudo de pescadores, e principalmente da Bahia, né? Não apenas, mas principalmente, do norte, nordeste, norte que se falava naquela época, né? Do nordeste brasileiro. Então, eu acho que elas vão beber na cultura, no dia a dia, no trabalho dessas comunidades, né? E na dignidade do pescador, na religiosidade popular. Esse vai ser um elemento central na reconstrução daquilo que se entendia por brasilidade nos anos 30. O pescador, né? Se você for voltar aos documentos, inclusive da Era Vargas, lá, antes mesmo do Estado Novo, você tem o pescador, o vaqueiro, né? O gaúcho, o caipira, ressignificados, não apenas como tipos regionais, mas como tipos ideais de brasilidade. E as canções praeiras surgem um pouco nesse contexto, para falar do dia a dia, do trabalho, do sofrimento, dos amores, dos perigos, né? No mar, né? Enfim, dessas comunidades. E eu acho que elas constituem uma série, né, musical brasileira, um subgênero mesmo, a gente pode dizer, a partir de Caymmi, principalmente, claro, né, mas não apenas, como você mesmo citou. E o Caymmi, claro, ele vai ter um tipo de tratamento musical a essas canções, a esses temas, muito lírico, né? E também em diálogo com com aquele tipo de escola impressionista na música erudita, né? Muitos cromatismos, né? O dedilhado do violão, né? A estrutura melódico-harmônica, o tema poético, tudo isso remetia a essa natureza contemplativa, mas ao mesmo tempo perigosa, misteriosa. Esse subgênero se consagrou de tal maneira que ele chega nos anos 60. Ele é um dos fundadores da ideia de MPB moderno. Não esqueçamos que a canção que ganha o festival de 1965 na TV Excelsior, Arrastão, é uma espécie de embolada, mas muito colada no tema das canções praieiras. É a história de pescadores. O tema dos pescadores vai atravessar a era dos festivais, vai chegar aí no final dos anos 60. Então, é muito interessante. E aí é interessante que nos anos 60 ela não passa a ser mais analisada apenas pelo seu valor folclórico, autêntico, né, como se dizia,
né? Mas também por uma certa metáfora que é muito presente nessas canções, o próprio Arrastão, né, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, apresenta isso, é a ideia de uma comunidade orgânica pré-capitalista que, ao mesmo tempo, ensaiava um tipo de solidariedade social que se contrapunha àquele processo brutal de modernização brasileira, de individualização, né, das comunidades, de atomização social, de alienação. Então, Arrastão é isso, né? A canção Arrastão é muito interessante porque a fartura vem da união daquelas pessoas, né, na pesca. E isso é uma grande metáfora, poderosíssima para a esquerda dos anos 60. Vejam que, então, a canção praieira é valorizada nos anos 60 por motivos diferentes do que era valorizada nos anos 30. Que era muito mais valorizada. Uma reconfiguração da mente, exatamente, né, do entendimento. Nos anos 30 ela era valorizada por ser autêntica, por expressar a comunidade popular brasileira por excelência, né? Harmônica. Né? Então é interessante isso, todos esses elementos, o morro, né? A comunidade de pescadores, o sertanejo, eles vão passar para os anos 60, da direita para a esquerda, podemos dizer assim, e a esquerda vai ressignificar esses personagens, né? Vai mostrar que, além de toda aquela autenticidade que eles eram portadores, né? Isso já era muito consagrado já na era Vargas, eles também tinham uma espécie de missão de luta pela emancipação social. Né? Disparada é uma canção de sertaneja, ao seu modo, né? Uma moda de viola. Arrastão é uma canção praieira, ao seu modo. Né? Diferente do estilo do Caim, mas ainda assim baseada, por exemplo, nos gêneros folclóricos de Nordeste, misturadas com jazz. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que Caim misturou com a música impressionista, a do Lobo mistura tudo isso com jazz, né? Com o hot jazz dos anos 60, com o cool jazz. Então, é isso que é interessante. Eu quero dizer assim, só para completar, fazer a história da música é entender permanência e ruptura, como, aliás, fazer qualquer tipo de história. Né? O que fica, o que muda. Que tipo de elemento ficou, que tipo de elemento cultural permanece, como ele é ressignificado para a sua época, por que de repente essa geração se interessou por isso, não por aquilo. Tudo isso faz parte de uma história da música. E quando a gente começa, professor, a pensar nessa importância que a música brasileira teve, né, na coesão da sociedade, em trazer as pessoas aos grandes festivais, sejam esses festivais, aqueles concursos de rádio, ou os festivais musicais televisivos, ou também, né, o cinema, como o senhor falou anteriormente, com as chanchadas que resgatam aí esses cantores do rádio e lançam eles nas grandes telas, não só do Brasil, mas também do mundo, como o próprio Dorival Caymmi, como Walt Disney e, obviamente, Carmen Miranda. Então a gente começa a pensar na importância e no poder que a música tem para formar uma cultura de massa. E aí eu lhe pergunto agora, seria possível pensar nessa cultura nacional que existe, como a gente pensa que ela existe, fora do contexto musical, ou a gente precisa, para falar da cultura brasileira, para falar da identidade nacional, a gente precisa passar obrigatoriamente pelos elementos culturais musicais que regeram aí o Brasil durante tantos anos, tantas décadas? A questão da identidade nacional é sempre uma construção ideológica e, ao mesmo tempo, social. Né? É social porque muitas vezes está enraizada em experiências que não são meramente imposições ideológicas das elites. Mas, ao mesmo tempo, também é uma construção ideológica. O que se entende por identidade nacional no século XIX é diferente do que se entende nos anos 30, é diferente do que se entende nos anos 60, é diferente do que se entende hoje, se é que hoje esse tema constitui agenda, acho que não mais, né? Mas a música, ela atravessa isso. E por que ela tem uma centralidade tão grande no Brasil? Isso é interessante que todos os cronistas do século XIX, esses grandes pensadores sociais, desde a década de 1870, vem pensando a questão da identidade, todos eles vão destacar o quê? É um país de analfabetos. Portanto, a identidade nacional passa pela cultura oral. Isso, Silvio Romero, talvez foi o primeiro, muito conservador em muitos aspectos, mas foi o primeiro a perceber isso. Né? Mário de Andrade vai nessa linha também. Né? Olha, se quisermos um grande programa de construção de uma identidade nacional,
nós temos que fazer com que o compositor erudito brasileiro ouça os sons populares e faça a grande música brasileira e devolva às massas. Nos anos 60, os jovens de esquerda, a mesma coisa. Olha, vamos ter que fazer, vamos ter que ouvir o que é autêntico, o que não é. Não pode... Vale usar guitarra elétrica? Não vale? É só jazz? Não pode rock? Esse é um grande debate. Né? Então, eu acho que a música sempre atravessou. E por que atravessou? Primeiro, porque ela tem uma importância muito grande na vida cultural brasileira. Como eu disse, é um país que até o começo do século XX, 85% da população era analfabeta. Então, aí não dá para separar a música da cultura oral, que é muito importante, que é constitutivo. E aqui a questão não é assim dizer, então a cultura letrada é melhor ou pior. Para a nossa discussão aqui não interessa. Né? Não acho que nem seja melhor nem pior. O que é importante é que a cultura oral, as comunidades que viviam basicamente, que se estruturavam a partir de uma cultura oral, tinham na música, nas danças dramáticas, né? Mário de Andrade também estudou muito, o seu epicentro de vida social. Então, a música, ela atravessou, com o rádio, ela ganha uma dimensão de mercado, com as partituras ganham uma dimensão de mercado, ela acaba sendo assimilada também por grupos que já não são mais propriamente comunidade popular, né? São grupos letrados, né? O que acontece é que as músicas também vão sendo assimiladas por esses grupos letrados. O que acontece nos anos 60 é fantástico, porque gerações de jovens formadas na cultura letrada, formadas, né, com um cosmopolitismo cultural muito grande, né, ouvindo, outros tipos de música eruditas ou estrangeiras, passam a também se interessar por esses sons populares brasileiros. É desse encontro que surge a grande geração genial dos anos 60, que até hoje a gente tem aí, né? Porque até hoje tá sendo imitada, né? Na verdade, e respeita eles mesmos se refazendo. Eu acho que, num certo sentido, já assim, é um culto mais restrito. Eu diria que hoje a MPB já não é mais uma referência central para os jovens que fazem música, né? Não acho que seja. Há outras referências, né? Há outras referências. Por exemplo, se você pega toda a música, toda a cultura hip hop, por exemplo, tem outras referências, muito além da MPB, né? E alguns até passam pela MPB, mas não é uma regra. De todo modo, a MPB, como eu disse, é uma instituição sociocultural, então ela tem uma presença, sobretudo em grupos que ainda têm alguma influência cultural na sociedade. Então, professor, eu estou vendo que o nosso tempo está aqui já avançando. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, muitíssimo aí, pela sua presença, pelas suas explicações, pela sua conversa aqui com a gente. Muito obrigado aí a todos e todas também que participaram aí, que prestigiaram aí a sua presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, Márcio, e parabéns pela iniciativa. Vida social. Então, a música, ela atravessou, com o rádio, ela ganha uma dimensão de mercado, com as partituras ganham uma dimensão de mercado, ela acaba sendo assimilada também por grupos que já não são mais propriamente comunidade popular, né? São grupos letrados, né? O que acontece é que as músicas também vão sendo assimiladas por esses grupos letrados. O que acontece nos anos 60 é fantástico, porque gerações de jovens formadas na cultura letrada, formadas, né, com um cosmopolitismo cultural muito grande, né, ouvindo, outros tipos de música eruditas ou estrangeiras, passam a também se interessar por esses sons populares brasileiros. É desse encontro que surge a grande geração genial dos anos 60, que até hoje a gente tem aí, né? Porque até hoje tá sendo imitada, né? Na verdade, e respeita eles mesmos se refazendo. Eu acho que, num certo sentido, já assim, é um culto mais restrito. Eu diria que hoje a MPB já não é mais uma referência central para os jovens que fazem música, né? Não acho que seja. Há outras referências, né? Há outras referências. Por exemplo, se você pega toda a música, toda a cultura hip hop, por exemplo, tem outras referências, muito além da MPB, né?
E alguns até passam pelo MPB, mas não é uma regra. De todo modo, a MPB, como eu disse, é uma instituição sociocultural, então ela tem uma presença, sobretudo em grupos que ainda têm alguma influência cultural na sociedade. Então, professor, eu estou vendo que o nosso tempo está aqui já avançando. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, muitíssimo aí, pela sua presença, pelas suas explicações, pela sua conversa aqui com a gente. Muito obrigado aí a todos e todas também que participaram aí, que prestigiaram aí a sua presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, Márcio, e parabéns pela iniciativa, pelo seu programa aí, pela sua intervenção na internet. Peço desculpas pelas questões técnicas, né? Hoje foram particularmente difíceis, mas espero que vocês tenham conseguido ouvir, enfim, e aproveitar. Obrigado. Mas isso acontece, professor. Relaxa, se preocupa não. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima aí. Valeu, professor. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para todos, também todas.